Nós estamos hoje propondo aqui e recebendo na comunhão o pastor Frank e a sua esposa. Eles vão estar um tempo com a gente, porque Deus está direcionando o ministério deles, talvez para outro estado, mas pode também Deus mudar a direção, né? Deus muda a direção, e eu gostaria de apresentá-los, então, a partir de hoje, desta data, eles se tornarão membros do ministério AD Rompendo em Fé. Vocês querem recebê-los com alegria? Amém? Bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Está em casa, em família. Em nome de Jesus. Bem-vindo. Deus abençoe. E a pastora Anísia para receber a pastora aqui com alegria. Agora vamos de pé. Vamos todos em pé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: eu preciso muito que Deus fale comigo hoje. Agora diga: por favor, não me atrapalhe. Onde estão os obreiros nossos aqui, os obreiros local aqui da igreja? Deixa eu ver. Lá o irmão Sérgio, a Márcia, tem mais obreiro. Os obreiros, por favor, vocês estão autorizados, se for necessário, gentilmente, educadamente, a separar alguém que conversa muito no culto, amém? Para não atrapalhar, porque Eclesiastes 5:2 diz: sejam poucas tuas palavras, e a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Se por necessidade alguém tiver que usar o banheiro, tomar água, faça discretamente, mas se for possível, fique no seu lugar, respeite a casa de Deus, seja reverente à palavra, porque muitas vezes você atrapalha alguém que quer ouvir a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos orar para o pastor Franklin, e depois da oração, Deus vai falar conosco. Pai, no nome de Jesus, este povo está faminto por mais de Deus, sedento pela tua palavra, carente. Deus, tu está vendo algumas pessoas aqui hoje que estão em crise de identidade, crise espiritual, crise familiar, financeira, crise no relacionamento. Mas a tua palavra fala de 7 alianças, mas também fala de 7 crises. E em meio à crise nós amadurecemos, porque o Senhor sempre chega, sempre aparece, sempre responde, sempre abre uma porta, cria uma saída, e quando é preciso faz um milagre. E tu tem visto alguém aqui hoje que precisa de um milagre que não compete, Senhor, a nenhuma esfera humana, mas um milagre que só o Senhor pode e sabe fazer. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós, porque o teu servo é a instrumentalidade, é o canal, é o porta-voz, é ele que trará do coração de Deus ao coração desta igreja a palavra que este povo precisa. Mas não ignoramos que nesta hora, meu Deus, o inferno já se reage, já se prepara, o inimigo quer de alguma forma intervir, interferir, atrapalhar, mas no poder do teu nome, Jesus, eu paraliso toda a ação do inferno, repreendo e amarro todas as fúrias, todos os espíritos malignos. Coloca a tua igreja debaixo do poderoso sangue derramado na cruz, cercada com muralhas de fogo, que os teus anjos possam travar a batalha e guerrear por esta igreja, porque nada vai impedir aquilo que o Senhor tem e quer fazer em nosso meio esta noite. Que cada coração seja terra fértil para receber a semente de uma cura, de um milagre, de uma resposta de Deus. Usa o teu servo como o Senhor sempre tem usado, com unção dobrada, com autoridade, com virtude e poder, em nome de Jesus. Diga amém. Receba o servo de Deus aplaudindo o Senhor bem forte. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Isaías capítulo 33, versículo 14, 15, 16 e 17. Isaías capítulo 33, versículos 14, 15, 16 e 17. Eu quero falar aqui
minha gratidão a Deus em nos proporcionar momentos como esse, em que nós vemos cumprido na nossa vida o cuidado e a proteção de Deus. Louvo ao Senhor por ter nos direcionado, nos guiado até hoje, nos protegendo e nos livrando de todas as tentativas de Satanás contra as nossas vidas. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Zezinho, sua esposa, sua família. O pastor sabe do grande respeito e o grande amor que eu tenho para com todos vocês, uma família sacerdotal, e o desejo do meu coração, pastor, é que o Senhor continue alargando as fronteiras e ministrando sobre esta casa, sobre esse ministério, a bênção do seu propósito. Louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, está lá no som. Júnior é meu irmão de barba. Que Deus abençoe, Júnior. Eu amo a vida do Júnior, da sua família, e eu desejo que 2017 seja um ano extraordinário para você e para sua casa, no nome do Senhor. Está aqui a minha esposa, casei, consegui, cheguei lá, tinha gente duvidando, dizendo que eu não ia dar conta não, viu, Mateus? Mas 2016, o Senhor me honrou aos 45 do segundo tempo, pastor. Quando o jogo estava quase acabando, Deus foi generoso e bondoso para comigo. Está aqui e nós vamos passar algum tempo juntos. E o meu desejo é que esse tempo seja o tempo estabelecido por Deus. Pastor Carlos Leonardo, meu amigo do coração, pastora Cláudia, que muito me abençoaram, que Deus abençoe a vida de vocês e a casa de vocês, e muito obrigado por nos trazer aqui, dividindo esta comunhão. Isaías capítulo 33, quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 14, 15, 16 e 17, diz assim: os pecadores de Sião se assombram, o temor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressão, e que sacode das mãos todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e a fortaleza das rochas lhe serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Amém. Pode se assentar, esteja à vontade no nome de Jesus. Estamos enfrentando alguns desafios nos nossos dias, para que os santos sejam separados, aprovados, honrados e sejam vistos no meio da congregação. Sempre houve a tentativa de homens em se aproximar de Deus e agradar ao Senhor, submetendo o seu estilo de vida debaixo de uma obediência incondicional. Mas sempre houve homens mascarados, que misturavam-se entre aqueles santos, para de uma forma hipócrita, tentar conduzir, tomar proveito, receber privilégios e favores, mas ao final das contas a crise, a luta, a palavra, o confronto, a presença de Deus os desmascarava. Desde o princípio, quando o altar de Deus se pronuncia acerca da oferta e do ofertante, e o ofertante e a sua oferta são aceitos, e o outro ofertante e a sua oferta são rejeitados.
sempre houve uma manifestação de Deus para descobrir, para provar e para evidenciar os que são ouro e os que são bronze, os que são e os que não são. A igreja também tinha essas duas personalidades: aqueles que se submetiam incondicionalmente na palavra, na vontade de Deus, e aqueles que fingiam se submeter. Aqueles que se submetiam, conhecendo a realidade da igreja e dos santos, ao vender as suas propriedades, ministravam tudo aos pés dos apóstolos. Não era mandamento, ninguém os mandou fazer isso. Faziam porque se tornou um costume da igreja para a manutenção dos mais pobres, e todos tinham uma vida em comum. Os mais favorecidos abriam mão das suas grandes posses, e os menos favorecidos eram abençoados, e nisso a igreja era conhecida realmente como Igreja de Deus. Até que alguém teve a grande ideia de levar vantagens no ministério, vendendo a sua propriedade, não sendo obrigado a depositar nos pés dos apóstolos, mas retém uma parte e ministra e entrega e doa a outra parte, como se a parte entregue fosse tudo quanto ele havia recebido. Pedro confronta para o espírito um casal mente, e ambos morrem um após o outro. Sempre teve aqueles a quem se desdobravam para fazer a vontade de Deus, e aqueles que fingiam e enganavam estar fazendo a vontade de Deus. Isso é coisa do Antigo Testamento, isso aconteceu dentro da casa de Adão, isso aconteceu dentro da casa de Arão, isso aconteceu dentro da casa de Eli, isso aconteceu dentro da casa de Samuel, isso aconteceu dentro da casa de Davi, isso aconteceu no ministério de Jesus. Mas a provação, o fogo da luta, da prova, o fogo da presença e da glória de Deus, vinha para confrontar ambos, para que as obras pudessem ser provadas pelo fogo, e pelo fogo as obras resplandeciam ou desapareciam. Era um prenúncio do que vai acontecer no recebimento de galardão após as bodas do Cordeiro, num lugar e num momento chamado de tribunal de Cristo, quando as nossas obras serão provadas pelo fogo da presença de Jesus. Isaías capítulo 33 é uma palavra de Deus, que Deus está enojado, não daqueles que se posicionaram contra Ele, mas daqueles que supostamente o servem, mas o coração permanece distante do Senhor. Não é daqueles que não aceitam, mas é daqueles que fingem que o aceitam. Não é daqueles que estão tentando estar na igreja, na sua presença, corrigindo os seus erros, mas é daqueles que querem levar vantagem no reino de Deus, e de forma hipócrita querem enganar céus e terra. E Deus está falando através do profeta que esse grupo de pessoas que não buscam um aperfeiçoamento, esse grupo de pessoas que não buscam uma novidade de vida, esse grupo de pessoas que em nada são ovelha, que em nada são trigo, mas são lobos disfarçados de ovelha e joio que cresceu no meio da seara do Senhor, o Senhor está dizendo que virá contra eles, irá os desmascarar. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um momento decisivo, aonde o Senhor está confrontando a sua igreja, a postura da sua igreja, a ética da sua igreja, a moral da sua igreja e a lei da prioridade da sua igreja. Pastor Júnior falou aqui quantas horas nós temos por semana, quantas horas nós ofertamos a Deus. Ora, se nós não ofertamos mais a Deus, é porque Deus não tem sido mais a nossa prioridade, e Deus está nos trazendo isso através do confronto da sua palavra, para que nós não enganemos a nós mesmos, e não nos achamos ao ponto de estarmos enganando a Deus, porque a Deus ninguém se engana. O Senhor está falando pela boca de Isaías que virá contra os joios, os lobos, e os desmascarar.
por amor aos santos que permanecem, por amor aos fiéis que permanecem, por amor e ao gemido daqueles que ainda oram por todas as abominações que acontecem no meio de Jerusalém. Porque estar em Jerusalém, que é um sentido figurado, que falar de Jerusalém é falar de casa de Deus, centro da vontade de Deus, pertencer ao reino de Deus, estar nesta Jerusalém espiritual não é o bastante, porque eu posso estar aqui de corpo presente, mas as minhas atitudes em nada combinam com o lugar em que o meu corpo está, os meus pensamentos em nada combinam com o lugar em que Deus me plantou, e por eu estar totalmente fora daquilo que Deus deseja, eu não consigo contribuir para o reino, frutificar para o reino, produzir para o reino, e eu não consigo me ser visto diante de Deus, de alma limpa e de coração puro, como o versículo aqui está sugerindo. E Deus está fazendo uma provocação para a classe dos hipócritas, e está dizendo que tal juízo virá sobre eles, que os pecadores de Sião, não está falando dos pecadores do mundo, não está falando dos pecadores lá de fora, mas está falando de pecadores aqui. E quando a Bíblia fala de pecadores, não estão falando de pecadores que estão em estado de aperfeiçoamento, mas está falando de homens e mulheres que se entregaram ao pecado, que se renderam ao pecado, que estão aliançados com o pecado, escravizados pelo pecado, acorrentados pelo pecado, e que estão vivendo de forma hipócrita. E o Senhor está dizendo: os pecadores de Sião se assombram, e o tremor surpreende os hipócritas. Por quê? Porque ele vem, e ele veio, e a sua glória é irresistível, e a sua presença é tão poderosa que se acendeu no meio da congregação como fogo e como labaredas eternas. E Deus grita no meio da congregação: quem dentre nós habitará com fogo consumidor? É a palavra que saiu da boca de Isaías. Quem entre nós permanecerá na nuvem da glória que nos cobriu, no fogo da presença de Deus que se acendeu entre nós, num avivamento que foi estabelecido? Porque este fogo aqui não é fogo para consumir, mas é fogo para refinar e para santificar. E o profeta está dizendo: Deus encheu tanto lugar, que os pecadores estão assombrados, os hipócritas têm tremor e estão desesperados, porque a presença de Deus está os constrangendo pela multidão dos seus pecados. E ele pergunta: quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Quem entre nós permanecerá no meio do fogo de Deus? Quem entre nós ficará neste lugar sentindo a sua presença e sentindo a sua glória? Quem entre nós resistirá ao poder eterno e à presença superior do Espírito Santo que repousa sobre a igreja? Quem entre nós permanecerá no juízo que Deus acendeu entre os ímpios e na honra que começa sobre os fiéis? Quem entre nós permanecerá nesse lugar? E ele mesmo grita dizendo: os que andam em justiça, é possível permanecer no meio do fogo de Deus. Os que falam com retidão, é possível andar nas brasas da presença de Deus que foram acesas. Aqueles que arremessam para longe de si o ganho de opressões, é possível resistir à nuvem da glória de Deus que desce e repousa sobre a casa. Aquele que sacode das suas mãos todo suborno, é possível se tornar limpo de coração diante dos olhos de Deus que são como chamas de fogo. Aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, é possível permanecer face a face com Deus sem ser consumido pelo fogo da sua presença. E aquele que fecha os olhos para não ver o mal, é possível Deus os ver sem maldade, santificados pela sua palavra, pela sua presença, e nós permanecemos no fogo que se acenderá no ano de 2017. Eu estou profetizando pela palavra que uma nuvem da glória do Todo-Poderoso descerá sobre este lugar, e brasas de Deus serão acesas nessa congregação, que irá desmascarar pecadores, hipócritas e aqueles que estão ali
afiançados com a santidade, firmados com a glória, permanecerão nas brasas que são acesas, e o nome do Senhor será glorificado. E você pode levantar a sua mão e dar pelo menos um grito de glória a Deus para o exaltar esta noite. Pega na mão de pelo menos duas pessoas e diga para essas pessoas: é possível caminhar em brasas, é possível permanecer no fogo. Isso está falando de uma presença de Deus que desafia a nossa capacidade de permanência. Não está falando de arrepios no braço, não está falando de tremores de perna, não está falando de frio na barriga. Está falando quando a glória de Deus enche a casa, todo homem cai por terra de joelho e o nome do Senhor aparece. Está falando de avivamento tão poderoso que leva a igreja a viver uma visão superior. A visão de Cristo é dada para a igreja. Não está falando de músicas bonitas e nem de palavra que convence. Está falando da palavra que muda, da palavra que acende, da palavra que transforma. É a palavra do Todo-Poderoso. Quem permanecerá? Os santos permanecerão. Quem não arredará o pé? Os justos não se moverão, porque o fogo de Deus não lhes causará dano. O fogo de Deus purificará o seu pensamento, o seu coração, o seu projeto para esse ano. Não se assuste, meu irmão, se no meio da caminhada você vê pessoas que sem motivo nenhum abandonaram a fé, retrocederam, porque máscaras de muitas pessoas neste tempo vão começar a cair, para que a fé dos santos sejam provadas. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem é você, e porque Deus sabe quem é você, eu profetizo no nome de Jesus, que o fogo vai provar intenções do coração, e Deus virá sobre a sua igreja com poder e glória. O que cabe a você hoje é uma decisão: vai ou fica? Vai ou fica? Vai permanecer com esse estilo de vida? Vai continuar com este pensamento? Vai continuar caminhando a passos largos, a desgraça, a consequências, ao inferno? Ou hoje você vai dizer: chega desta vida, eu quero pisar sobre brasas de fogo. Chega desta vida, eu quero ser purificado por inteiro. Chega desta vida, cansei de enganar pai, cansei de enganar mãe, cansei de mentir para pastor, cansei de tentar enganar Deus. Eu me rendo à sua vontade, faça de mim o seu querer. Eu quero a glória da segunda casa. Qual é a sua decisão, meu irmão? Tem gente pensando que Deus está cego. Tem gente que pensa que Deus é botão de camisa para ficar pondo o dedo. Tem gente que pensa que Deus é um Papai Noel dos evangélicos. Eu quero a porta, eu quero a bênção, eu quero o milagre, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o emprego, eu quero a multiplicação, eu quero entrar na minha casa, eu quero comprar o meu carro. E quando descobre que Deus não é Papai Noel de ninguém, eles ficam surpresos, dizendo: ah, mas eu pensei que era melhor, o pastor estava mentindo, eu estava pensando que aceitar Jesus ia mudar totalmente o meu jeito de viver. Muda sim, meu filho. Aceitar Jesus te santifica, te transforma o seu caráter, a sua personalidade. Não adora a Deus pelo que Deus faz, adora a Deus pelo que Ele é. A presença dEle vale mais do que a sua bênção, a presença dEle vale mais do que milagre. É a sua presença que vale a pena. Se encontre com Deus esta noite, como Jacó encontrou com o anjo do Senhor no val de Jaboque e Peniel. Ele encontrou o anjo, agarrou no anjo
e disse: me abençoa, senão eu não te solto. O anjo falou: me solta, eu preciso voltar, não te solto, me abençoa. Foi uma luta corporal a noite inteira. Quando o sol apareceu, o anjo viu que ele não ia soltar, olhou para ele e falou: qual é o seu nome? Foi a única vez da vida que ele não mentiu, porque a última vez que alguém perguntou qual é o seu nome, ele mentiu. Ele disse: eu sou o meu irmão, eu sou Esaú. O Senhor perguntou: qual é o seu nome? Eu sou Jacó. Ele cansou de mentir acerca dele mesmo, ele fingiu ser o que ele não era, ele colocou uma máscara na sua face, tentando ser outra pessoa, e Deus sabia qual era o seu nome. A bênção de Jacó estava condicionada à sua confissão. Quem é você? Eu sei quem é você por detrás da máscara, eu sei quem é você por detrás da aparência, eu sei quem é você por detrás da maquiagem, eu sei quem é você lá em casa. Não adianta falar para Deus que você é Esaú, se você é Jacó, Ele sabe quem você é. E se você gritar: eu sou Jacó, eu sou enganador, o Senhor vai te abraçar e vai dizer: até hoje, porque a partir de agora você será Israel de Deus, eu te transformo, Jacó. Grita para pelo menos 2 pessoas: chega de ser quem você é. Diga para pelo menos mais uma pessoa enquanto eu tomo água. Deus não se relaciona com quem nós aparentamos ser, Deus se relaciona com quem nós somos de verdade. Vou falar de novo para ver se a ficha de alguém cai. Deus não se relaciona com quem eu aparento ser, Deus se relaciona com quem eu sou de verdade. Vou falar de novo: Deus não se relaciona com quem eu aparento ser, Deus se relaciona com quem eu sou de verdade. Esteja puro e justo diante de Deus, porque 6 bênçãos alcançarão aqueles que tiveram peito para pisar na brasa de Deus. 6 bênçãos. Primeira, versículo 16: este habitará nas alturas. Outra vez verão a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Deus tem um lugar de honra para te colocar. Deus tem cadeiras de honra reservado para pessoas que estão aqui, pastor Zezinho. Habitará nas alturas, porque não cresce quem não pisa na brasa. Deus não eleva, Deus não faz subir aquele que não suporta a sua presença, mas aquele que pisa nas brasas e permanece no fogo será colocado sobre as alturas. Deus vai te dar asas para você voar além das barreiras que te cercam. Maior do que a tua luta é a promoção de Deus, maior do que a tua prova é a vitória que virá ao teu encontro, maior do que esse problema é o Todo-Poderoso que se levanta para te responder. Se prepara, santo e santa de Deus, porque lugares altos esperam, Deus te levará para as alturas. E por que não conseguimos alcançar níveis altos? Se somos santos, porque eu não consigo alcançar as alturas? Se eu sou santo, por que não alcanço as alturas? Primeiro, por causa dos pensamentos pequenos que você tem acerca de você mesmo. Qual é o pensamento que você tem acerca de você mesmo? Porque o pensamento que você tem acerca de você mesmo é uma gaiola que te prende, é uma gaiola que te aprisiona. 12 espias foram mandados à terra, 10 voltaram, dizendo: se entrarmos aí seremos destruídos. É verdade que a terra é boa. Um cacho de uva, precisaram colocar um pedaço de pau no meio do cacho e colocar a ponta de um desses paus no ombro de um e no ombro do outro. Um cacho de uva precisou 2 para carregar, pastor. Eu fico imaginando o tamanho da jaca dessa terra.
Tem que buscar com caminhão, com trator. Porque se o cacho de uva 2 precisa carregar, imagina a melancia dessa terra. 10 vieram dizendo: somos como gafanhotos. Pensamentos pequenos acerca deles mesmos. 2 falaram: gafanhoto coisa nenhuma. Se o Senhor nos trouxe até aqui, e se Ele nos prometeu esta terra, Ele vai nos entregar esta terra por herança, porque maior é o Senhor. Por que não alcançamos níveis altos? Por causa dos pensamentos apequenados acerca de nós mesmos. Quando Davi mandou trazer à sua presença Mefibosete, Mefibosete se jogou no chão e perguntou: quem sou eu para que o rei olhe para mim, um cão morto feito eu? Era um príncipe, pastor Zezinho, sangue real nas suas veias, mas se comparava a um cão morto. O pensamento apequenado que você tem acerca de você mesmo está te prendendo em uma gaiola, e o teu potencial não é alcançado. Você não consegue subir a níveis altos no nome de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui: se valer um glória a Deus, você dá um; se valer mais, você dá mais. Você não é o que você pensa que você é, você é o que Deus disse que você é. Você não é gafanhoto, você não é um cão morto, você não é esse pensamento que o diabo colocou na sua boca. Você não é um fraco, um derrotado, um frouxo, um caído, uma mulher abandonada. Você é príncipe de Deus, é princesa do Senhor, é templo e morada do Espírito Santo, e lugares altos estão à tua espera, no nome de Jesus. Deixa Deus colocar por terra esse pensamento apequenado e seja introduzido na sua mente, a mente de Cristo. Levante a tua mão mais alto que você pode. Eu profetizo pelo poder da palavra que o Espírito Santo vai colocar uma semente poderosa no teu coração. Você é o que Deus disse que você é, você é o que a palavra diz que você é. Você é herdeiro do céu, Cordeiro de Cristo. A sua mão está levantada, se valer, dá um brado de glória a Deus, dá mais glória, deixa Deus ouvir a tua voz, vai. Você não é o que o diabo disse que você é. Você é uma águia. Vou falar de novo: você é uma águia. Pare de querer viver em cativeiro. Para de ficar colocando limites à atuação de Deus, ao teu encontro, ao teu respeito, à tua história, à tua família. Para de tentar ensinar Deus a trabalhar. Seja levado pelo vento do Espírito. Abre as suas asas e voa alto, porque as alturas se esperam, e os lugares altos serão uma recompensa para os santos de Deus em 2017. Se prepara para promoções que baterão à tua porta. Receba se você tiver fé. Se prepara para ser promovido dentro da tua empresa. Receba se você tiver fé. Se prepara para romper com esse limite. Receba se você tiver fé. Se prepara, 2017 será o ano da virada de Deus na tua história. Este habitará nas alturas, e a fortaleza das rochas será o seu lugar de refúgio. A rocha na Bíblia é quem? A rocha na Bíblia é quem? Jesus está dizendo que você se esconderá nele, e nele você estará seguro. Porque tem 3 tipos de pessoas: aquelas que de longe veem a nuvem e de longe ouve dos milagres, aquelas que de perto seguem a nuvem e de perto vivem os milagres, e aquelas que entram em Deus e são os milagres.
porque as maiores experiências que você terá com Deus, não é entrando na nuvem de Deus, mas é entrando no Deus da nuvem. Quando você entrar em Deus, se esconder em Deus, habitar em Deus, permanecer em Deus, quando você conseguir estar escondido em Deus, não é na nuvem, é dentro de Deus. É o que Moisés fez, subiu no cume do monte, o pastor Zezinho, e aonde o fogo queimava ele entrou, na fenda de uma rocha ele se escondeu, ele estava dentro de Deus, e dentro de Deus o diabo não toca, dentro de Deus a depressão não alcança, dentro de Deus o desânimo não te pega, dentro de Deus você é guardado, seguro, protegido, amparado, sustentado. Dentro de Deus praga alguma chegará à sua tenda. Dentro de Deus 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Dentro de Deus a fofoca não te pega, a calúnia não te alcança. Dentro de Deus a glória te protege, a presença te ampara e a santidade te cobre. Entra dentro de Deus esta noite, mergulhe nas águas do Espírito esta noite, seja introduzido a presença do Espírito. Entra em Deus, porque quando em Deus você entrar, meu irmão, você vai parar de ter essa vida espiritual inconstante que parece uma gangorra, dia lá em cima, dia lá embaixo, dia lá em cima, dia lá embaixo. Quando você entrar em Deus, você não terá forças para olhar para trás. Quando você entrar em Deus, a santidade de Deus vai te cobrir, te gerando de volta, te transformando de novo, te habilitando e colocando você em lugares seguros. O diabo está tentando contra a família de pessoas que estão aqui. Tem pessoas que enquanto estão aqui, estão orando: Deus, cuida da minha casa, Deus, cuida da minha família. Eu estou aqui, Senhor, mas não deixa o diabo quebrar nada lá não. Eu estou aqui, Senhor, mas não deixa o diabo destruir nada lá não. Eu profetizo que Deus vai pegar a sua casa e vai esconder dentro do peito dele, aonde o maligno não vai te tocar. A mão de Deus está te protegendo. Recebe esta palavra. A mão de Deus está te protegendo para te derrubar. Terão que derrubar a mão que te protege, porque você estará escondido na glória, na rocha mais alto, na presença do Todo-Poderoso. Só quem quer ser escondido em Deus, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Oramara shura canchorafá. Abra a sua boca e caminhe em rumo ao coração de Deus. Aqueles que são santos, Peromasai Vaioka, Peramante Keiosarabá. Oh glória, uma labareda de fogo de Deus está se acendendo nesta casa esta noite. Eu preciso de pelo menos meia dúzia de pentecostal para levantar a sua mão no terceiro andar, abrir a sua boca e adorar a Deus. Vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Escondido em Deus.